Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes em nossa casa, irmãs e irmãos conectados ou que se irão conectando, a todos a minha gratidão, a minha amizade, o meu amor, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso estudo bíblico está se iniciando e fica a sugestão para quem puder abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17, onde, mais uma vez, veremos e estudaremos sobre o amor de Jesus por toda a humanidade. Em minha Bíblia, o título é este: O carinho pelas crianças. O carinho pelas crianças. Mas, em relação a Jesus, todos nós somos crianças e, portanto, o carinho dele se estende a toda a humanidade. Edneia Pérez, Célia Barreto, Sandra Matos, Laura Parmejani e outros afetos mais, bom dia, bom dia. Profunda gratidão a todos por tudo. Vamos ler o texto e depois estudá-lo. Maria Helena, Elizabeth Rodrigues, José Celso, amigos queridos. E traziam-lhe também meninos, para que ele os tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si os meninos, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Não é praxe, mas como o texto é curto, vou pedir permissão para lê-lo outra vez. O carinho pelas crianças. E traziam-lhe também meninos, para que ele os tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus,
Chamando para si os meninos, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Meus amados irmãos, vemos um comportamento inadequado por parte dos discípulos de Jesus. Algumas crianças fizeram menção de se aproximarem de Jesus e foram quase que impedidas justamente por aqueles, os discípulos, colaboradores do Mestre, que deveriam fazer todo o empenho para que estas crianças se aproximassem do Senhor, sendo por Ele abençoadas. Vamos dar uma interpretação mais ampla ao texto, para dizer que não devemos restringir a interpretação e entender que Jesus está nos falando destas alminhas que ainda estão em corpos infantis. Como eu disse há pouco, Jesus é tão velho comparado a nós, Jesus é tão evoluído, Jesus é tão grandioso, que todos nós, em relação a Ele, podemos e devemos nos considerar como verdadeiras crianças. Em relação a Jesus, em verdade, pois, reconheçamos a benefício nosso, somos ainda almas infantis, imaturas, muito distantes da meta a ser alcançada através do tempo, do estudo, do trabalho, do esforço e da evolução. Mas nós podemos e necessitamos dar uma interpretação mais ampla. Jesus veio para todos os seus irmãos de humanidade. Jesus nos ama a todos igualmente, sem privilégios, sem preferências, sem exclusivismo de qualquer natureza. A população da Terra hoje já passa dos 8 bilhões de encarnados, pois Jesus ama a esta família humana
encarnada na terra e ama a todos os seus irmãos desencarnados. Sabemos que a população total da terra está em torno de 30 bilhões de espíritos. E Jesus, no seu amor imenso, no seu amor impenetrável para nós, indimensional para nós, ama a estes 30 bilhões de irmãos. E ele conta com a compreensão e com a cooperação de todos aqueles que já alcançaram um nível maior de compreensão do Evangelho, da vida. Todo aquele que na terra ou no entorno da terra alcançou um nível diferenciado de evolução, de conhecimento, de moralidade, de espiritualidade, este um ou esta uma que alcançou tal nível assume compromisso com os seus irmãos menores. Jesus abençoa a todos nós e as suas bênçãos podem chegar até nós através de intermediários, de outros que estejam em uma condição superior à nossa, condição inferior à condição do Cristo, mas superior à nossa, de tal maneira que Jesus conta com a participação, a cooperação de quantos possam associar-se a Ele no propósito de abençoar a toda a humanidade. Vou explicitar ainda melhor. Estou aqui em um centro espírita estudando o Evangelho clássico. Aqui comigo, algumas almas femininas e algumas almas masculinas, pedindo vênia para me expressar assim, pois eu tenho deveres a cumprir em relação a elas. Eu devo respeito a estas almas, como devo respeito a todos vocês que tão carinhosamente se conectam com o nosso estudo. Singelo, é verdade, mas sincero também, e é verdade, honesto, posto que não estamos aqui a mentir, a enganar, a explorar a ninguém. Então, espera-se que um sacerdote católico cuide bem do seu rebanho, para que ele seja um leal cooperador de Jesus. Espera-se que um pastor das igrejas reformadas cuide bem das suas ovelhas, não as enganando, não lhes prometendo o que não pode cumprir, não exigindo aquilo que Jesus não exige,
aquilo que Jesus não pede. Um médium espírita tem deveres a cumprir. Assim também os professores, toda a área da educação, toda a área da saúde, toda a área política, os administradores, os agricultores, os comerciantes, os industriais, aqueles que detêm determinadas atribuições em relação ao povo, à massa de um modo geral. Deus, através do Cristo, nos brinda com recursos, não para nos tratar com privilégios, não porque Deus nos ame mais do que a outros. Quando Cristo nos permite a fruição de um recurso extra, um recurso diferenciado, isto não se dá porque sejamos criaturas especiais diante da espiritualidade superior. Isto acontece porque todos nós somos chamados a cooperar com Deus. A cooperação é vida, é parte da vida universal. Tudo em a natureza nos sugere solidariedade, cooperação, auxílio, ajuda. Quando, pois, os discípulos criam obstáculos para que as crianças se aproximem, os discípulos estão cometendo uma falha grave. Mas não somente aquelas crianças ou aqueles espíritos em corpos infantis. Quantas vezes um líder religioso frustra os liderados, engana os liderados, mente para os liderados, cobra por aquilo que deveria estar oferecendo gratuitamente, como o próprio Cristo nos recomenda: dai de graça o que de graça recebeste. E encontramos líderes religiosos que, para burlar o mandamento evangélico, faz cursos para, a partir daí, valendo-se da tribuna espírita ou não, encontrar um biombo para tentar se esconder atrás deste biombo que mal oculta a sua malícia, o seu dolo, a sua intenção de explorar a fé dos mais simples. Dai de graça o que de graça recebeste. O Evangelho nos chega à alma, ao coração, graciosamente. Quanto o Cristo cobrou e cobra por ter vindo até nós. Quanto Jesus cobrou e cobra pelo seu sacrifício. Quanto Jesus cobrou e cobra por suas renúncias. Quanto Cristo cobrou e cobra por sua dedicação, por sua entrega, por seu amor em relação a todos nós. Por esta razão, seja na condição de presidente de um centro espírita, de um dirigente espírita, de um trabalhador espírita, médium com tarefa definida ou não,
seja na condição de um sacerdote, de um pastor, de um líder, de um político, de um administrador, de um proprietário de terras, qualquer pessoa que detenha algum poder, algum recurso, alguma autoridade, alguma possibilidade, esta pessoa, independentemente da religião, tem compromissos graves em relação à comunidade, especialmente aqueles que falam, pregam e trabalham em nome do Evangelho. Porque se os ignorantes do Evangelho têm em seu favor alguma circunstância atenuante, aquele que conhece Jesus, aquele que conhece o Evangelho, perde por completo, totalmente, o direito de enganar, de mentir, de ludibriar, de prometer o que ele não pode fazer a título nenhum, nem mesmo para a garantia do próprio sustento, porque Jesus passou sem depender dos outros para a sua própria manutenção. E não se evoque em defesa desta postura o Velho Testamento, porque o cristão tem um compromisso com o Cristo, lógico, o cristão tem um compromisso com o Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo dizia que trabalhava para não ser pesado aos seus irmãos. Trabalhava para não ser pesado a seus irmãos. Hoje, portanto, o Evangelho nos está dizendo que tenhamos sim carinho, cuidado, zelo, respeito, atenção, dedicação pelas almas que ainda estão em corpos infantis. Sim, mas considerando que crianças somos todos, na medida das nossas possibilidades, façamos algum bem, o bem possível em favor daquelas almas que, independentemente da idade física, estão em condições mais difíceis e que, estando em condições mais difíceis, esperam por nossa contribuição para que elas cresçam, para que elas se fortaleçam, para que elas entrem no gozo das bênçãos que já fruímos, mercê da misericórdia de Deus, mercê da misericórdia do Cristo, mercê da misericórdia da espiritualidade superior. Aqui estamos, pois, em nome de Jesus, recordando o dever moral, ético, que todos nós possuímos em relação àquelas almas que, independentemente da idade física, aguardam por nosso concurso na alegria, na paz, a que elas também fazem jus, filhas e filhos de Deus, que somos todos nós. No versículo 17, para terminar, está dito: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Se o reino de Deus, que é pureza, que é santidade, que é simplicidade, que é amorosidade,
Se o reino de Deus não entrar em mim, não há como eu entrar no reino de Deus. É preciso, pois, que o reino entre em mim, para que eu entre no reino. É mister que o reino de Deus me penetre, para que eu possa penetrar o reino de Deus. Assim, o reino se faz em mim, e a partir daí vou contribuindo dentro das minhas possibilidades para que este reino, que já é uma realidade em mim, vá se tornando uma realidade gradual no entorno de mim. A todos o meu amor, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.